Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Realpolitik. Há 3 anos morria, baleada por polícias, uma afro-americana de nome Breonna Taylor, na sua casa em Louisville, Kentucky. Esta morte provocou uma onda de protestos por parte da comunidade afro-americana nos Estados Unidos e depressa se alastrou para o resto do mundo. Mas houve uma curiosidade interessante. A certa altura, ao invés dos protestos serem em favor de Taylor, centraram-se, e com o apoio do movimento Black Lives Matter, no ataque às instituições ocidentais e, mais grave ainda, à história que é fundação e base da cultura e orgulho nacionais, sob a forma do derrubo de estátuas. Depois desta introdução, vamos então falar deste episódio que polarizou ainda mais a sociedade americana e contagiou a Europa e, em particular, Portugal. Venham daí. Na madrugada de 13 de março de 2020, a casa de Breonna Taylor e Kenneth Walker em Louisville, Kentucky, foi alvo de buscas da polícia por suspeitas de posse e tráfico de droga, na posse de um mandato de busca assinado pela juíza Mary Shaw. De acordo com o relato dos agentes, estes bateram à porta várias vezes, mas, ao não obterem resposta, fizeram uso da força para entrar. Já na perspectiva de Walker, que sobreviveu ao tiroteio, Taylor havia perguntado várias vezes quem era o sujeito que se encontrava a bater à porta. Não obtendo resposta, o que levou Walker a fazer uso da sua pistola e a disparar sobre a perna de um dos agentes. Isto levou os restantes polícias a dispararem em uníssono e a atingirem Breonna pelo menos 8 vezes, que foi declarada morta no local. Este evento, como muitos outros tiroteios que envolvem a comunidade afro-americana nos Estados Unidos, desembocou em enormes protestos por todo o país, encabeçados pelo movimento civil Black Lives Matter. Com os Estados Unidos ainda a sararem as feridas dos eventos de Charlottesville, onde ocorreram confrontos violentos entre militantes da Antifa e neonazis, incluindo mesmo um desfile de tochas que fez lembrar ritos da Alemanha nazi, as homenagens e protestos in memoriam a Breonna Taylor estenderam-se por todos os Estados Unidos, apesar de muitas nem terem esse propósito. A 28 de maio de 2020, enquanto cerca de meio milhar a 500 a 600 pessoas, assim é que é, protestavam em Louisville entoando No Justice, No Peace, Prosecute Police, ouviram-se tiros e várias pessoas haviam sido alvejadas. Atos de vandalismo iam sendo perpetrados pela cidade, com estabelecimentos privados a serem alvo de assalto e dano. Os protestos manter-se-iam até março de 2021, o aniversário de um ano da morte de Breonna, abrandando a partir dessa data. Contudo, como sabemos, decorriam desde a morte de George Floyd ações em todos os Estados Unidos que nada mais são que perigosos revisionismos históricos e uma vontade imensurável de apagar a história. A 25 de maio de 2020, dois polícias da cidade de Minneapolis sufocaram perante algumas câmaras um cidadão afro-americano do nome George Floyd. O momento foi gravado e enviado para a imprensa norte-americana, que divulgou as gravações. Nesta podia ouvir-se uma frase que ficou célebre no mundo atual: I can't breathe. Não consigo respirar. Poder-se-á dizer que as motivações dos polícias eram puramente raciais, pelo que seriam meros reflexos do sentimento de supremacia face às comunidades negras nos Estados Unidos, endógeno aos Estados Unidos e facilmente explicável pelo facto destes serem uma nação puramente mista e multirracial, não se podendo efetivamente dizer que existem americanos, mas sim descendentes de ingleses, franceses, holandeses, canianos, haitianos, etc. Contudo, a reação da comunidade afro-americana e de muitos outros caucasianos simpatizantes com a causa racial foi desproporcionada numa medida: a vontade de apagar a história. Todos nos habituamos a assistir aos tumultos e insurreições nos Estados Unidos quando algo semelhante acontece. Porém, o objetivo e desejo dos manifestantes ia muito além do esperado. Por todos os Estados Unidos se iniciaram debates sobre a história racista e xenófoba do país, bem como se ponderou certos monumentos que celebrizavam personalidades ligadas ao comércio de escravos, ao Império Britânico ou aos Estados Confederados deviam ser demolidos em nome do multiculturalismo e do movimento Black Lives Matter. Em Portugal, a discussão logo tomou o palco noticioso, fatigado pela pandemia de Covid-19 que assolava o país desde fevereiro. Isto em 2020. Começaram então a ser transmitidos debates entre especialistas na área, membros partidários e jovens ativistas, onde começou a ficar clara a intrínseca divisão de opiniões nesta matéria, que logo se tornou tendencialmente partidária. Se, por um lado, partidos à direita e tradicionalmente conservadores, como o PPD-PSD, o CDS e o Chega, defendiam a manutenção dos monumentos ao passado colonial português e uma permanência da narrativa, por outro lado, os partidos à esquerda, como o Bloco de Esquerda, o PAN ou o PCP, enverdavam pelo caminho do esquecimento e da mudança da narrativa que glorifica o Império e o esforço do colonizador em civilizar e cristianizar povos vistos como selvagens.
Porém, tal como nos Estados Unidos, alguns portugueses decidiram elevar a sua forma de expressão a outros patamares, iniciando uma onda de vandalismo sobre estátuas e monumentos glorificadores do Império Colonial, entrando muitas vezes em interpretações absurdas, ridículas e perigosas, como acusar o padre António Vieira, veja-se, de racismo e coadunação com a escravatura, quando este defendia ativamente os povos indígenas do Brasil, procurando evangelizá-los com o recurso a histórias de cariz religioso, como o conhecido Sermão de Santo António aos Peixes, que já todos devem ter ouvido falar. Padre António Vieira não tratava os escravos negros com inferioridade? Certamente, porém tal não pode ser interpretado de uma única forma, dado que o comércio e tráfico de escravos negros era algo comum à época, sendo que a inferiorização de indivíduos negros, algo negativo, logicamente, à época era ordinária. Assim é que é. O debate da televisão pública portuguesa no programa É ou Não É juntou personalidades ligadas ao combate ao racismo e xenofobia, e especialistas na área da história e política portuguesas, como Rui Tavares, Mamadou Ba, António Araújo, Francisco Betancor ou Helena Matos. A discussão foi iniciada com o caso da remoção dos brasões da Praça do Império em Lisboa, aprovada em 2016 pela maioria socialista que governava a Câmara. Esta consistia na retirada dos ditos brasões por alegada falta de projetos que permitam a sua manutenção e de especialistas que os concretizassem, dado ser necessária a aplicação de uma técnica caída em desuso desde o fim do Estado Novo. Brasões esses que foram, aliás, recentemente renovados e reabertos ao público, se assim se pode dizer, pelo executivo de Carlos Moedas, que ainda conseguiu chumbar o voto de repúdio apresentado pela vereadora do Bloco de Esquerda, quem haveria de ser, não é? Beatriz Gomes Dias. Voltando ao debate, os dois académicos presentes no painel, António Araújo e Francisco Betancor, destacaram a forte agenda política por detrás do desejo de manutenção ou remoção dos brasões, associando a vontade de manutenção com a extrema-direita e a vontade de remoção com a extrema-esquerda. Seguidamente surgiu a questão da morte do tenente-coronel Marcelino da Mata, o mais condecorado militar português, que curiosamente era de raça negra, como cobrimos num episódio anterior, e combateu ao lado das forças portuguesas na Guerra do Ultramar, com Mamadou Ba, um dos intervenientes no debate, a referir que quem levantou a questão de Marcelino da Mata foi o CDS e o Chega, não o tendo feito de uma forma inocente. Foi depois apresentada uma reportagem feita pela RTP que resumia os eventos recentes relacionados com os monumentos ao passado colonial português. E aí foi dito que, a quando da votação para a elaboração perdão, de uma nota de pesar relativa à morte de Marcelino da Mata, apenas um deputado do Partido Socialista votou contra, Ascenso Simões, que a 19 de fevereiro havia defendido num artigo publicado no Jornal Público que o salazarismo não morreu, chamando mamarracho ao padrão dos descobrimentos e defendendo que, tal como a Ponte Salazar havia mudado de nome para Ponte 25 de Abril, também o padrão dos descobrimentos devia ser demolido, dado ser um símbolo da arquitetura do Estado Novo e do salazarismo. A grande discórdia que rodeia este tema altamente politizado e por vezes perigosamente polarizado tem que ver com a percepção política e ideológica do passado histórico português. Como tal, surgem dois blocos de análise antagónicos, o bloco político à esquerda e o bloco político à direita. Um foi dito pelos especialistas presentes no painel de debate da RTP. Os partidos políticos que fazem a esquerda são geralmente a favor da remoção dos monumentos erigidos durante o Estado Novo e de cariz colonialista, como demonstram as ações do deputado socialista Jesus Simões, atrás mencionadas, ou a publicação da antiga deputada não inscrita Joacine Catar Moreira no Twitter, onde se pode ver uma montagem em que o padrão dos descobrimentos descola do solo como se de uma nave espacial se tratasse. Já a ala direita da política portuguesa, muitas vezes influenciada pelo passado autoritário que assentou numa ditadura de direita, como sabemos, Sá Carneiro, por exemplo, transitou do regime do Estado Novo para a democracia, mostra-se regularmente adversa à remoção destes monumentos, dado ser mais conservadora do que a esquerda que os quer ver removidos, o Bloco de Esquerda, o PS e o PAN. Assim, a facção que defende a remoção dos monumentos ao Império Colonial faz uso do argumento do esquecimento da história, considerada menos memorável, em nome do multiculturalismo e antirracismo tão presentes nas sociedades atuais. Com isto, pretende que as gerações presentes e futuras não sejam influenciadas pelos sentimentos colonialistas, racistas e xenófobos que afirmam ter existido durante o Estado Novo, procurando apagar certos pedaços da história ao invés de os ensinar às gerações futuras. É mais conveniente, digamos, não é? Já a facção oposta, que defende a manutenção destes mesmos monumentos,
recorrendo ao seu restauro quando necessário, suplica que as estátuas, brasões, museus, entre outros, relativos ao passado colonial e erigidos sob a égide de Salazar, devem ser mantidos como lembrança do passado histórico português, bem como do próprio passado ditatorial, para que as gerações vindouras não procurem repetir o que sucedeu há mais de 80 anos. Por exemplo, agora esta proposta não, vai mesmo para a frente, não é? Do Museu Salazar em Santa Combadão, que vai ser construído pela autarquia, é um perfeito exemplo disto. Certamente nos próximos meses vamos ver a esquerda a fumegar pela criação deste museu e a direita digamos, justificar a criação do museu como uma necessidade de exposição histórica do que realmente aconteceu, não é? A não ser que o museu seja para, digamos, celebrar a figura de Salazar, que eu duvido. E desde já digo aqui que acho que seria incorreto. O museu deve ser idóneo, não é? A minha modesta opinião, digamos assim, penso que todos estes monumentos que celebrizam o passado colonial português e que na sua maioria foram erigidos durante o Estado Novo, não devem ser removidos, mas sim celebrizados nos momentos apropriados para tal, evitando enveredar por caminhos propícios ao nacionalismo, que, como sabemos, se alimenta na base da confrontação nós versus eles. Por exemplo, celebrar estes momentos no dia da fundação da nacionalidade ou da descoberta do caminho marítimo para a Índia. Quando eu digo celebrar, não é agora todos os dias fazer aquilo um local de peregrinação, não é? Uma nova Fátima, digamos assim. Não. É em dias específicos, digamos que usar estes monumentos como forma e local para celebrar feitos históricos de Portugal. Eu defendo assim a sua manutenção pela beleza arquitetónica única e pelo seu simbolismo relativamente à época que considero ser o zénite do poder político português, bem como a sua promoção enquanto património histórico e arquitetónico nacional. E pronto, chegamos ao fim deste quarto episódio do Realpolitik. Já sabem, o e-mail é o realpolitik23@gmail.com se tiverem alguma sugestão a fazer. Vemo-nos no próximo episódio. Até lá!